Qual seria a primeira pergunta que você faz para o seu cliente numa avaliação? Me digam. Ah lá, a Giz, pergunta o nome se há alguma queixa no corpo, se também é emocional. A Leila falou assim: o que está te incomodando hoje? Essa é uma boa pergunta, tá? O que está te incomodando hoje? O que te fez me procurar hoje? O que está te incomodando hoje? Tá? E o local dessa dor. Celina Gomes, então vocês sabem, pergunta o nome e a queixa, quanto tempo. Vamos com calma, vamos com calma. Em que posso ajudar? Essa é uma pergunta que faz parte, mas ela tem que estar vindo junto com essa primeira pergunta, que é como posso te ajudar hoje? É muito amplo, sabe? É muito amplo. Você tem que ir lá já perguntando a respeito do que está te incomodando hoje. Tá com dor? Aonde é que está essa dor? Aí depois, essa primeira pergunta, o que está te incomodando hoje? Qual que é o motivo pelo qual você me procurou hoje? Tá? Então essa é a primeira pergunta. Como posso lhe ajudar hoje? É uma pergunta muito abrangente, tá? Então, qual que é a sua queixa? Como posso te ajudar? Eu posso lhe ajudar hoje? São perguntas muito abrangentes. E por mais que faça sentido, mas você pode fazer essa pergunta assim e complementa direcionando para o foco, tá? Onde está a sua queixa? Para a pessoa já ir te direcionando o que aconteceu, tá ok? Segunda pergunta, muito bem, pelo menos assim, o pessoal que falou que não sabia avaliar direito, a primeira pergunta já está ok, de modo geral, né? Já estão perguntando certo, tá? Já estão perguntando certo. Isso tá muito bom mesmo. Agora, depois dessa questão de que você já perguntou qual que é a queixa principal, né? A gente já tem que entrar e perguntar quando começou esse problema, não é verdade? Desde quando, tá? Quando começou esse problema? Quando, tô digitando aqui, ó. Começou esse problema ou dor ou barra queixa, né? Então, essa vai ser a pergunta que a gente vai fazer. Quando começou esse problema, essa dor, essa queixa? Faz muito tempo que você está sentindo isso? Quando começou a dor? Quanto tempo? Exatamente. Isso é muito importante. Por que é importante a gente saber quando começou, tá? E aqui, logo em seguida, você já pode fazer a pergunta: já aconteceu isso antes? Anota aí, já aconteceu isso antes? Por que a gente quer saber se aconteceu isso? Se tem mais sentido de ser algo agudo, primeira vez, ou se é algo já crônico, antigo, que já aconteceu antes. E o que isso nos ajuda a entender? O que isso nos ajuda a entender o problema? Tá? O que isso nos ajuda a entender o problema? Essa pergunta de você trabalha com o que, ela vem depois, tá? Isso. Então, primeiro a pergunta, a gente pergunta qual que é o motivo, depois quando que aconteceu esse motivo, e logo em seguida a gente já encaixa a pergunta de se já aconteceu isso antes ou se é a primeira vez, tá? Se já aconteceu isso antes ou se é a primeira vez. E aí depois a gente pode fazer essa pergunta assim: qual a intensidade da dor? Qual que é a intensidade dessa dor? De 0 a 10, não de 1 a 10, tá, Rosângela? Podemos fazer qual a intensidade dessa dor? Qual é a intensidade dessa dor de 0 a 10?
E a gente tem que gravar o que o cliente disse de dor. Porque depois, no final, a gente vai fazer a mesma pergunta. Então, essa pergunta é importante para a gente poder entender qual que é o nível de dor. Então, se ele fala geralmente assim, a gente categoriza em 4 a 5 grupos, tá? Mas se ele falar 10, é porque está muito doloroso. 9, 8, então esse é o grupo que é muito intenso ainda, é muito forte. Agora, se ele fala 7, 6, 5, é porque é uma dor significativa, mas não é aquela dor que ele vai morrer. Tá? É uma dor intensa que incomoda. Se ele fala 5, 4 ou 3, aí é aquela dor. 5, 4, 3 é aquela dor moderada, que ele não impede ele de fazer nenhum tipo de atividade. Geralmente não impede. 5, 4, 3, tá? Ele consegue fazer tudo que ele tem que fazer, não impede dele ir trabalhar, mas incomoda, incomoda sim. Se não tivesse, ele ia trabalhar muito melhor. 2, 1 é aquela dorzinha que incomoda de vez em quando, né? Ele sente, às vezes ele nem sente sempre, mas muitas vezes ele sente, às vezes ele sente, e quando ele sente, incomoda, né? Lembra ele que está ali a dor, que ele tem que fazer alguma coisa porque algo está errado. Então, às vezes, não adianta nada. Por que que a gente pergunta de 0 a 10? Tá? Então, é mais para entender o quanto que a dor ali significa para ele. Então, quando ele fala esses números, a gente categoriza nessas sensações. Só que assim, eu confirmo isso com o meu cliente. Então, se ele chega para mim e fala assim, tá com dor 8, na minha cabeça eu categorizei 8 em quê? Lembra? 8 eu categorizei em uma dor que incomoda de verdade, que incapacita a pessoa de fazer as coisas. Né? Então eu vou lá e pergunto para o meu cliente, falo assim, ó, realmente assim, então quer dizer que essa dor, ela te incomoda, ela te impede de trabalhar, essas coisas assim? Não, não. Eu até consigo ir trabalhar, faço as coisas, mas incomoda muito. Então quer dizer que o 8 dele é um 8 em transição para o 7, tá? Na minha categorização, mas beleza, eu entendi. Quando a pessoa tem uma dor que ele consegue ainda fazer as atividades, já é diferente daquela dor incapacitante que ele tem que ir para o hospital. Então, isso tudo, tá? A gente tem que levar em consideração. Agora, quando ele consegue realizar alguns movimentos ou não, aí também é diferente. Então já indica que, mesmo se tivesse ali inflamado, agudo, se ele falou nota 5, quer dizer que já diminuiu. Porque se tivesse agudo mesmo, ele não ia estar conseguindo ter essa nota, entendeu? Lógico que a avaliação física ali na hora também vai ser importante, palpando, sentindo se está calor, se não está, né? Às vezes uma região está ainda inflamada, outras não. Então tem todo esse diferencial que a gente precisa complementar na avaliação da palpação, tá? Mas esses critérios são muito importantes. Além disso, se ele chegou para você e falou 8, e no final da sessão ele falar que se está com dor 3, significa que deu uma evolução significativa, mais de 50%. Tá? Então isso também é muito importante. É isso que a gente busca no nosso cliente.